E aí, molecada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Carro e Análise. Já estamos chegando aí na virada de ano. Quero desejar a vocês aí um feliz 2020. O Natal já passou e hoje a gente está aqui nesse vlog meio bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre 3 carros muito pedidos por vocês. Todos os carros já foram testados aqui pelo canal Carro e Análise em 2019. Lembro vocês, se você está querendo comprar algum desses 3 carros que a gente vai falar aqui, já tem vídeo específico sobre cada um deles. Inclusive tem bastante vídeo sobre T-Cross, tem bastante vídeo sobre Jeep Renegade e tem também vídeo sobre a Tiggo 5X que a gente testou aí semana passada. A ideia não é chegar para vocês e falar, olha, esse carro aqui é o melhor, compre esse. Não, eu nunca vou chegar nesse tipo de vídeo, nunca vou ter interesse em querer convencer você de uma coisa ou de outra. Eu vou passar a minha impressão sobre aquilo que eu tô sentindo usando o carro e no final das contas, o feeling de vocês, né, podem chegar numa conclusão mais objetiva, porque muitas vezes o que é bom para mim pode não ser tão bom para você. Existem duas questões quando você está avaliando um carro. Tem a questão técnica, que aí é uma questão que não parte de opinião. Por exemplo, eu vou falar sobre o motor. O motor da Jeep Renegade e o motor da T-Cross. A gente sabe mais ou menos o que é o resultado, né? E não é uma opinião minha, é um fato, né? Se a gente vai falar, por exemplo, de, sei lá, design externo, aí já é uma questão de opinião. Às vezes até mesmo o conforto dos bancos. Eu posso achar um banco duro, por exemplo, eu achei os bancos da Onix, né, 2020, um pouco duro. Mas teve muita gente que falou, eu achei os bancos perfeitos. E aí, tá tudo certo, pessoal. É isso aí mesmo. Eu acho que cada um tem seu gosto e o seu jeito de ver as situações, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando dos 3. Jeep Renegade, T-Cross e Tiggo 5X, né? Ambos na versão mais completa. No caso, a Jeep Renegade, vamos colocar aqui o modelo a gasolina para deixar todos os carros a gasolina, tá? A gente sabe que esse motor já é um motor defasado, a gente sabe que pro ano que vem já vai vir o Firefly 1.3, né? 3 cilindros, turbo, mas hoje o que a gente tem? Motor 1.8 aspirado na Jeep Renegade, a gente tem o motor 1.5 turbo Tiggo 5X e a gente tem o motor 1.4 turbo com injeção direta no T-Cross. O conjunto mecânico da T-Cross, na verdade, é muito bem calibrado, tanto a versão 1.0 quanto a versão 1.4, mas aqui a gente está falando da versão 1.4 em específico. Ele é um carro que tem maior torque dos 3, ele tem também um melhor desempenho, é um motor mais silencioso, conjunto mecânico que vai proporcionar um menor consumo de combustível. Esse motor com o câmbio de 6 velocidades da Aisin realmente fazem um conjunto muito interessante, muito bacana para usar na cidade e muito eficiente para você usar na estrada. Um carro que tem um desempenho que agrada, não te deixa na mão, situações de emergência, ultrapassagem de caminhão, você vai estar sempre com o seu carro pronto para executar qualquer tipo de situação, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Em segundo lugar, inclusive com muito louvor, eu posso colocar aqui a Tiggo 5X, que a gente testou recentemente. Dá uma olhada nos vídeos aí do canal, a gente tem aí pelo menos 2 vídeos aí falando sobre o Tiggo 5X, tá? É um motor 1.5, 150 cavalos, 21 kgf de torque, inclusive aliado a um câmbio de dupla embreagem, ele consegue também proporcionar um bom desempenho. Ele não tem um desempenho tão bom quanto o motor 1.4 da Volkswagen, mas ele consegue realmente entregar um desempenho muito satisfatório. É um carro bem silencioso, suave, trocas bastante suaves, quase que imperceptíveis. Ele não tem um consumo de combustível tão bom quanto o T-Cross 1.4, mas em contrapartida ele tem realmente um consumo de combustível e um desempenho geral melhor que o motor da Fiat, esse velho conhecido aí 1.8 é torque, 139 cavalos, 19 kgf de torque. Ele é um motor ruidoso, ele é um motor gastão, né? E é um motor que tem um desempenho dos 3 que deixa um pouco a desejar. Mas é ruim, é um carro incomprável. Não, pessoal, longe disso, tá? Até porque ele é um dos campeões de venda no mercado de SUVs compactos. Se a gente for colocar a Jeep Renegade a diesel aqui nesse comparativo, a Jeep Renegade, na minha opinião, tem um conjunto mecânico muito melhor. 35 kgf de torque, é um motor a diesel, tem ali sistema de tração diferenciado, um 4x4 sob demanda, tem 9 marchas, ou seja, ele é um conjunto mecânico realmente bem superior, né? Porém, ele acaba custando bem mais que os seus concorrentes. É um carro que vai passar aí dos 135 mil reais na versão mais completa, tá? Mas é uma opção também. O segundo ponto que a gente pode estar avaliando é em relação a conforto e acabamento. Aqui eu posso dar para vocês, sem sombra de dúvidas, que o acabamento da Tiggo 5X leva uma vantagem em relação aos seus concorrentes. A gente tem
soft touch na parte superior do painel, soft touch na parte superior das portas dianteiras, emborrachamento na parte central, os bancos muito confortáveis, tanto os dianteiros quanto os traseiros. O design dos bancos também agrada bastante, e uma coisa que eu sempre falo para vocês, a escolha das cores dos materiais foi muito bem acertado no carro da Caoa, né? São cores sóbrias, não tem isso aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é que eu não tô com o teto aberto. Se eu abrisse o teto aqui, o reflexo seria muito maior. É um reflexo, é bonito, só que você tem um reflexo absurdo aqui no retrovisor, esse reflexo incomoda quando você está viajando. É bonito, mas não é prático, não é funcional. É a opinião de quem tem o carro, de quem está usando o carro. Estou mostrando para vocês aqui, ó, ao vivo. Então, conforto e acabamento, a Tigo 5X, ela leva uma certa vantagem, tá? Eu colocaria a T-Cross em segundo lugar, aí as pessoas já vão começar a acender um alerta. Ah, mas você vai colocar a T-Cross com acabamento e conforto? Mas a Jeep Renegade tem o painel soft touch, os acabamentos de porta são melhores. Eu concordo, pessoal, mas tem um pequeno detalhe que eu acho muito importante, que acaba sobrepondo a questão do soft touch do painel e do acabamento geral, que é o conforto dos bancos traseiros. Se você é uma pessoa que vai levar só 2 pessoas e, sei lá, talvez mais um nenê atrás, beleza, podemos colocar a Jeep Renegade em segundo lugar. Mas se você vai levar 3 adultos, 4 adultos, que é o que geralmente o pessoal vai fazer quando compra um carro como esse, inclusive a gente tem aqui um belo exemplar da Jeep Renegade, o banco traseiro da Jeep Renegade, ele deixa bastante a desejar, na minha opinião, tá? Porque é um banco com uma espuma dura, é um banco quase plano, tanto o banco da T-Cross quanto o banco da Tigo 5X atrás, ele tem o mesmo design do banco dianteiro, que ele é afundado para dentro, tem todo aquele design que encaixa legal as costas. Então, no final das contas, pessoal, infelizmente, eu acho muito mais importante você ter carro com um bom conjunto de bancos do que talvez você ter um soft touch na parte superior do painel, porque você não vai sentar no painel, você vai sentar nos bancos, né? Você vai fazer uma viagem aí de 600, 1000 km com uma Jeep Renegade, você vai levar o pessoal atrás. É um pouco complicado, porque os bancos realmente deixam bastante a desejar. Converse com quem tem o carro para vocês entenderem do que eu tô falando. Ah, mas o carro é desconfortável? Não, pessoal, longe disso, tá? O carro é muito gostoso de usar, eu usei um por mais de 20 dias, é um carro realmente muito interessante, só que ele tem esse pequeno detalhe, os bancos traseiros, eles são um pouco desconfortáveis comparados com os outros dois, tá? A T-Cross, ela tem esse acabamento de plástico duro aqui, plástico duro nas laterais. Só que tem uma outra coisa também que é importante ser dito, que muitas vezes os haters, os fanboys, quando querem fazer chacotinha, não entendem. É de plástico, mas é um plástico de boa qualidade, não tem rebarba, os encaixes são muito bons, ou seja, ele passa uma boa impressão. Poderia ser melhor, com certeza, até porque o carro não é barato, mas não é tudo aquilo que geralmente o pessoal fala quando estão querendo denegrir a imagem do carro. Espaço interno e espaço de porta-malas são duas coisas que estão de uma certa forma interligadas. Aqui a gente tem uma vitória da T-Cross. O espaço interno desse carro é muito bom, tá, pessoal? Ele tem um espaço interessante para quem vai na frente, quem vai atrás também tem um bom espaço interno. Como ele tem o entre-eixos do Virtus, tem realmente um comprimento de carro bastante adequado. Dos três, ele é o que tem o maior porta-malas, pode chegar a 420 litros. Lembrando que esses 420, eles são alcançados quando você coloca o banco de trás em 90 graus. É um migué da Volkswagen para dizer que ele tem um porta-malas relativamente grande em relação aos seus concorrentes, mas não tem. Ele tem porta-malas menor que, por exemplo, do Creta, né? Coloca em segundo lugar a Tigo 5X, né, que ele também tem um bom espaço interno, tem um espaço ok para quem vai atrás e tem um porta-malas de 340 litros, né? A Jeep Renegade, na questão de espaço, ela realmente deixa um pouco a desejar. Todo mundo sabe que a Jeep Renegade, desses carros, né, desses SUVs compactos, ele é o mais apertadinho, né? Geralmente, porque você vai usar para duas pessoas mais uma criança, é um carro mais que suficiente. Mas se você vai levar 4 adultos, e principalmente se esses adultos têm uma estatura meio alta, tem que fazer um test drive para você sentir se você vai se sentir confortável dentro do carro, com as pessoas no carro, né? O porta-malas dele é o menor, né, 320 litros. Suspensão, eu acredito que a gente tem aqui um empate técnico entre a Tigo 5X e o Jeep Renegade. Ambos têm suspensão independente na traseira, o que é muito interessante, só que a gente tem aqui uma diferença de calibração entre os dois. O Jeep Renegade tem uma suspensão muito boa, eu gostei bastante, só que ela é uma suspensão um pouco mais firme, né? A suspensão do Tigo 5X, ela é uma suspensão também independente, só que ela é uma suspensão com uma calibração mais macia. Se você quer um carro um pouco mais macio, principalmente quando você vai morar no interior, num lugar que tem muitos buracos, a gente sabe que as cidades hoje em dia são repletas de buraco, talvez
a Tiggo 5X vai transpor esses problemas de uma forma um pouco mais confortável, porque é uma suspensão mais calibrada para o conforto. A Jeep Renegade, em contrapartida, ela consegue entregar uma boa suspensão, uma calibração excelente e um comportamento dinâmico um pouquinho mais espertinho, mais assentado no chão, principalmente se você vai andar bastante em rodovia. Às vezes você precisa, né, fazer um deslocamento de peso de um lado para o outro, um trecho sinuoso. A Jeep Renegade ele acaba entregando um desempenho um pouco melhor que a Tiggo 5X. Você quer um carro mais macio? Tiggo 5X. Você quer um carro, né, que tem um comportamento um pouco mais assentadinho no chão, um pouquinho mais firme? Vai de Jeep Renegade. Em terceiro lugar, você já sabe, é a T-Cross. Inclusive, eu acredito que dos SUVs compactos é um dos carros que tem talvez a suspensão mais frágil. Ela passa uma sensação de ser uma suspensão frágil. É uma suspensão firme, né? Eu acho que ele inclusive é um pouco mais firme que o Jeep Renegade e tem braço de torção na traseira. A gente já tem aí alguns relatos de pessoas que estão tendo problema com a bieleta na parte dianteira. Isso é reflexo de talvez uma suspensão que não vai aguentar tranco em um ambiente mais exigente. Não estou dizendo que a suspensão do carro é ruim, mas dos três que inspira um pouco mais de fragilidade, pelo menos na minha opinião, tá? Inclusive deixa nos comentários qual carro vocês acham mais bonito, qual carro vocês acham mais interessante de uma forma geral. Deixa nos comentários e deixa nos comentários o porquê de você acha isso. É importante esse bate-papo, essa troca de ideias, pessoal. Com relação à tecnologia e segurança, eu acredito que a T-Cross leva uma vantagem em relação aos demais. Mais especificamente sobre a questão de segurança, eu acredito que ambos têm características similares. Ambos têm 6 airbags, controle de tração, controle de estabilidade. A Tiggo 5X, por exemplo, tem assistente de descida, que eu acho muito interessante, coisa que você só vai encontrar na Jeep Renegade a diesel, a versão gasolina não tem, e a T-Cross nem tem essa funcionalidade. A gente tem um conjunto de acessórios um pouco mais recheados na T-Cross. A gente tem conjunto de infotainment que é o melhor da categoria, não só em relação a esses três, mas em relação à categoria de forma geral. Painel digital, uma multimídia de 8 polegadas muito interessante, inclusive está em outros carros muito mais caros da marca, isso eu acho muito interessante. O funcionamento desse conjunto casa muito bem com o carro, tá? Tem farol Full LED, som da Beats, Park Assist 3.0, que eu acho bastante interessante, sensores dianteiro e traseiro, câmera de ré. A Tiggo 5X, por exemplo, ela não tem o acionamento automático dos limpadores de para-brisa e não tem o farol fotocrômico, uma coisa que eu acho que deveria ter, né, num carro de quase 100 mil reais. A multimídia da Tiggo 5X, tive uma percepção quando eu estava usando o carro, tanto a Tiggo 7 quanto a Tiggo 5X, ela é meio opaca, ela não tem esse brilho e esse efeito de gloss na tela. Ela é meio opaca, meio fosca e tem um brilho bem fraco. Então quando tá num ambiente com muito sol, ela fica meio escura. Dá para enxergar, dá para usar normalmente, mas comparado com essa multimídia, por exemplo, e até com a multimídia de Jeep Renegade, ela deixa um pouco a desejar nesse aspecto. É um ponto negativo que eu achei importante estar falando aqui para vocês. Em contrapartida, a Jeep Renegade também tem um problema na multimídia, pelo menos na multimídia de 9 polegadas. Quando eu testei a versão Longitude, eu pude perceber que toda vez que você liga o carro, quando você vai mexer nos menus pela primeira vez, ela tem um delay, tem um lag. E é uma coisa que está presente em todos os carros. Já vi outras pessoas falando sobre esse defeito também. T-Cross quanto a Jeep Renegade tem 5 estrelas no Latin Cap. O carro da Chery tem ali todo esse conjunto de segurança, 6 airbags, controle de tração, controle de estabilidade, mas ele não foi testado ainda pela Latin Cap. Então a gente não pode ter certeza que só o fato de ter os airbags não é sinônimo de que o carro é super seguro, tá, pessoal? Isso é uma coisa que é importante dizer. Eu não estou dizendo que ele não é seguro, mas eu estou dizendo que a gente não tem os testes para poder realmente aprovar essa situação, né? Por enquanto, ele tem o conjunto de equipamentos de segurança que são importantes, tem cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, encosto de cabeça, ISOFIX, igual os outros concorrentes. Mas ele ainda não, pelo menos eu não vi o teste Latin Cap desse carro. Então, por isso que eu deixo resguardo aqui o direito de dizer que, em relação à questão de segurança e tecnologia, colocaria a T-Cross em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu colocaria a Jeep Renegade. Tem inclusive farol Full LED, coisa que a Tiggo 5X não tem em nenhuma das versões. O pacote de acessórios, na verdade, dos três, ele é bem diversificado, mas a T-Cross realmente leva uma pequena vantagem, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns contras de cada um desses carros. A gente sabe que a Tiggo 5X, ele é um carro de projeto chinês, ele é montado no Brasil, ele é fabricado aqui no Brasil. É esse tabu que as pessoas têm em relação ao carro chinês, eu tenho certeza que vai mudar com o passar dos anos, mas nesse primeiro momento ainda existe muita resistência. Então existem alguns pontos que precisam ser levados em consideração antes de comprar. Quantidade
de concessionárias perto da sua casa. Eu acho que isso é interessante, para você não acabar ficando na mão, não ter um custo muito elevado na hora que levar o carro na revisão, tem que ficar viajando com o carro toda vez que você vai fazer a revisão. Acaba sendo um contra muito grande se você mora no interior e que talvez não tenha a rede de assistência perto de você. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Outra coisa, nesse momento de transição, né, que as pessoas ainda estão se acostumando com a marca, com os modelos, o fator de desvalorização ele é um pouco maior, mais acentuado em relação aos seus concorrentes. Aqui eu colocaria esse ponto, talvez pode levar você a desistir de um Caoa Chery, não só do Tico 5X, mas de qualquer um outro modelo da marca. Quando você pensar talvez na questão de desvalorização, isso pode ser talvez um contra muito grande se você pensa em revender o carro num curto período de tempo. Às vezes o cara vai ficar um ano com o carro só, é o carro que mais vai desvalorizar dos três. Tá, é uma coisa que infelizmente precisa ser dito. Existe todo o resguardo da Caoa, por exemplo, a compra garantida, que depois de um ano, se você quiser comprar um outro carro da Caoa, eles pagam 90% da FIP, mas é lógico que dentro dessa 90% da FIP tem toda a desvalorização que é um pouco maior em relação aos seus concorrentes, tá? Em relação ao Jeep Renegade, é aquilo que eu já falei nos vídeos que a gente já fez aqui no canal sobre o carro. A questão do conjunto mecânico do carro deixa muito a desejar, né? É um motor fraco, é um motor meio ruidoso e é um motor meio beberrão. Isso aí vocês já sabem, infelizmente é um ponto que precisa ser levado em consideração se você quer um carro pro dia a dia, se você quer talvez um carro com uma eficiência de consumo de combustível um pouco melhor, talvez esse não seja o carro ideal para você. Em relação ao T-Cross, eu acredito que o preço dele seja um ponto negativo que pode talvez fazer você desistir. Ele nessa versão aqui, R$125 mil, é o mais caro dos três. Eu acho que ele deveria ser mais barato, tá, pessoal? É um carro que realmente deveria ter um custo-benefício um pouco melhor, porque o carro é muito bom. É um carro confortável, é um carro bonito, é um carro muito bem acertado em relação ao conjunto de tecnologia e segurança. Só que ele é um carro caro, né, dentro da sua categoria. Ele é um dos mais caros dentro da sua categoria, né? E isso acaba sendo um ponto contra muito grande. Outra coisa que não acho muito interessante é que tudo na Volkswagen é um pacote, né? Por exemplo, na Tigo 5X, a TXS, é pacote fechado. Você comprou o carro, ele vem com tudo que tem dentro daquele modelo. Aqui você compra a versão Highline, que é a versão mais cara, você tem ali mais 10, 12 mil reais de pacotes que você tem que comprar para o carro ficar realmente completo. Isso eu não acho interessante. Eu acho que o carro deveria ter um preço só. A versão Highline tem tudo. Puf, tá aqui o preço. A versão Comfortline é um intermediário, tá aqui, tá o preço. Isso acaba gerando certas discrepâncias e acaba gerando essas bizarrices de o preço do carro, na minha opinião, ser muito maior do que ele deveria ser. No final das contas, pessoal, eu acredito que os três carros têm muitos pontos interessantes a ser levado em consideração. São três bons carros que você poderia estar comprando, tá? Não vou chegar aqui pra você, eu compraria A ou B. Não, eu acho que isso aí cabe a você escolher e entender o que é melhor pra você, qual é a sua realidade. Às vezes você, sei lá, você mora no sítio, você vai usar uma T-Cross no sítio, numa rua de chão, você vai acabar com o teu carro em 6 meses. Eu quero um carro que tem um custo-benefício maior, né, que tem um valor de compra um pouco mais baixo, porque a grana tá um pouco mais apertada. Tigo 5X, eu quero um carro com um aspecto mais aventureiro, com uma suspensão mais robusta, um design um pouco diferente. Bom, pessoal, então no final das contas, esse foi aí o meu bate-papo com vocês, esse meio vlog avaliação, né, dos três modelos, falando um pouquinho da minha experiência em relação aos três carros. Eu já testei os três, então a gente fez um recapitula do que a gente passou aí nesses vídeos aí passados do canal, tá, pessoal? O meu muito obrigado a todos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Não esqueça de comentar o que você achou do vídeo, ou o que você acha desses três carros, qual que é o seu preferido, o que você tem a dizer sobre o nosso conteúdo. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @carreanálise, e também tem aí o WhatsApp do Carre Análise passando aí na tela, caso você tenha alguma dúvida, queira mandar alguma pergunta, mandar um áudio perguntando sobre algum carro que já foi testado aqui no canal, fique à vontade, a gente está sempre tentando responder da melhor forma possível para você. Então, muito obrigado a todos, Mendico falando, já era, falou. GoPro, parar de gravar.